Inclina, ó Deus, completamente nossos corações para te amarmos, ó Pai, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Querido Pai, em nome de Jesus, de alguma maneira faça com que seja uma realidade o facto do Senhor ser tudo para nós, ó Deus. De outro modo, havemos de nos frustrar. E dessa forma, ó Pai, poderemos andar de maneira correta em tudo, ó Pai, pois sem Ti nada podemos fazer, ó Deus. E se o Senhor não for a primícia, se o Senhor não for tudo em nosso coração, não haverá paz para aquele que não tem amado, não haverá paz e segurança para as relações que existem, não haverá paz, alegria e segurança quando perdermos o nosso parceiro ou quando perdermos das bondades, das beneficências, das bênçãos do relacionamento. Não saberemos lidar com a perca de filho, com a ausência de filho na relação. Não saberemos lidar, ó Pai, com os desafios que o casamento nos traz por conta, ó Pai, de que o nosso coração não terá o Senhor como sendo tudo. Em nome de Jesus, ó Pai, esse é meu único pedido. Inclina completamente os nossos corações para Ti. Inclina completamente os nossos corações para a Tua palavra, pois desse modo andaremos de forma correta, assim como falaste a Josué. Em nome de Jesus, entregamos-nos em Tuas mãos. Amém. Amém. Pai, Senhor, amados irmãos, eu tive pressa hoje em querer subir para o púlpito. Acho até que sinalizei antes do momento de subir. Mas primeiro quero pedir perdão aos irmãos porque nos atrasamos por várias razões. Não adianta. Claro que de forma respeitosa seria bom justificarmos por uma questão de respeito aos irmãos, mas por conta do tempo, e sinto que vou começar o sermão de um modo diferente aqui desenhei, né? Lembrei-me há pouco de um texto que quero colocar assim para os irmãos. E também porque há algumas notas que terei de colocar, né? Os irmãos lembram que na minha última vez, quando estive aqui, havia dito que a pretensão era vir com alguns irmãos e até citei em relação à Esmeralda, nossa irmã que faleceu. Eu realmente não quero ser tomado de emoção, mas quero que os irmãos ouviram, nossa irmã acabou falecendo. Nós estamos a lidar com a situação. Na verdade, nossa tristeza é não porque nós não acreditamos na ressurreição dos mortos, né? Mas porque era uma irmã que era muito querida por nós e muito nos ajudou, nos auxiliou e muito trabalhou para o Senhor. Então, é realmente uma perca pesada. Mas hoje vim com alguns outros irmãos, vim com duas irmãs, mas vejo aqui mais irmãos do Benfica. Então, no final da reunião, poderemos mais uma vez estender os nossos laços de comunhão, né? Nós continuamos com a firme convicção no Senhor de agir como Paulo, né? Os irmãos lembram que eu falei isso, né? De Paulo pegou em Timóteo, em Atos 16, Timóteo que era conhecido por duas localidades, e quando Paulo escreveu 2 de Timóteo, Timóteo era conhecido por cerca de 12. A nossa pretensão é tanto estimular os irmãos, como ser estimulado pelos irmãos, andando e trabalhando para o Senhor. Nós fomos realmente chamados para isso, todos nós fomos chamados para isso, para sermos servos do Senhor, no meio das nossas várias atividades. O Senhor nos chamou para isso. Eu darei alguns exemplos, citarei em alguns momentos a própria Esmeralda, que era uma irmã, como algumas irmãs aqui, era uma irmã que também queria ter um relacionamento. Também, em algum momento, teve uma situação não muito agradável, né? Um certo irmão falhou para com ela, mas ainda assim se procedeu de forma correta. Mas hoje eu quero começar, amados irmãos, com a seguinte introdução. Quando nós olhamos para a Bíblia, há 3 assuntos que costumam ser um problema grande para os filhos de Deus na Bíblia: o relacionamento,
a questão de arranjar um parceiro, uma parceira, costuma ser um problema. Os irmãos vão começar a lembrar. Vejam que quando Sara entregou Agar a Abraão, está se tratando de uma questão de relacionamento. Depois virou um problema. Essa questão de homem e mulher e estarem num relacionamento costuma virar. Lembram do filho de Salomão que se envolveu com a irmã? É uma questão de sentimentos. Ele teve sentimentos, desejos pela sua irmã. O pastor Júnior falou-nos aqui de Salomão, citou. Na prática, Salomão teve realmente 1000 mulheres. Virou um problema. De tempo em tempo, nós observamos na palavra do Senhor que a questão do relacionamento costuma ser um problema. Salomão citou vários textos mostrando que falhando a pessoa, falhando o homem em relação à mulher, se tiver uma mulher iracunda, briguenta, vai ser um problema. Ele ia preferir entre viver numa tenda, entre viver no deserto e entre viver com uma mulher dessas num palácio. Ele vai preferir viver sozinho no deserto, debaixo daquele sol, debaixo daquele frio, do que ficar dentro de uma casa, dentro de um palácio com uma mulher. Esse texto, por exemplo, em particular, já demonstra que não é bem assim. O dinheiro, as condições, os bens materiais. Se tiveres com uma pessoa que, em termos de caráter, é problemática, aquilo não vai valer nada. Esse texto é uma demonstração disso. Quando o texto fala, bens e riquezas os pais podem dar, mas uma boa esposa só Deus pode dar. Esse texto em si também demonstra que você pode ter todas as condições. Um irmão que já está formado, tem dinheiro e não sei quantos, significa que ele vai acertar, ele vai estar bem. Esse texto mostra que não é bem assim. O fato de você ter as condições materiais reunidas não quer significar já que você vai ter sucesso nessa questão. O texto aponta diretamente para o Senhor. Então, essa questão do relacionamento é um dos pontos em que os filhos de Deus costumam tropeçar bastante, mas vão entendendo, eu quero chegar nessa minha primeira introdução. O outro assunto costuma ser a questão das necessidades, comer e beber. Foi por causa da fome que Abraão, que não podia ir para o Egito, que Deus lhe falou para não ir, levou a família lá e quase perdeu a mulher, se não fosse a boa mão do Senhor. É por causa do trabalho que muitas das vezes nós, antes de entrar no relacionamento, os irmãos dão muito bom testemunho. Depois de entrar no relacionamento, havendo o sufoco, porque você tem necessidades, elas existem, elas têm que ser atendidas. Acabamos tropeçando, não sabemos lidar. O Senhor Jesus falou em relação a isso, falou que a preocupação por comer, por beber, por vestir, pode levar os crentes a agirem como gentios, que não devíamos andar assim. Foi por causa da fome em Israel que Noemi foi com seu marido e seus 2 filhos, depois acabaram morrendo. Ou seja, nós quando olhamos para a Bíblia, vimos que esse assunto das necessidades costuma ser um problema grande. Os irmãos lembram que há o texto de Apocalipse que diz que quem não receber o sinal da besta não vai poder comprar e vender. Se você não pode comprar e vender, como é que você vai atender às suas necessidades? É exatamente para encurralar. Portanto, costuma ser um problema grande para os filhos de Deus isso. O terceiro aspecto, se nós tentarmos lembrar assim a Bíblia de modo geral, é a questão de filho. Temos vários textos que mostram que a questão de filho gerou problemas sérios. Quando aquela mulher foi falar para o marido, dá-me filho, senão morrerei, ele se zangou. Porventura sou eu Deus. Agora lembrei-me aqui em relação à necessidade, lembrei-me de Jó, a situação que eu fiz quando vim para aqui da mulher dele. Quando as coisas se foram, os filhos se foram, as riquezas se foram, a mulher lhe falou, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele próprio, em dado momento, também ficou já zangado, porque a história Jó não é tão linear em se manter fiel a Deus no livro, se continua a ler com atenção. Então essa questão de filhos costuma ser um problema grave na Bíblia para os filhos de Deus. Foi essa questão de filho que fez Sara. Incrivelmente a mulher falou ao meu marido, vou te dar minha serva. Como é que uma mulher, em sã consciência, era uma mulher muito bonita, ela viu não.
toda a beleza que tenho, se não consigo dar filho ao meu marido, não vale nada. Como é que uma mulher decide pegar a serva, empregar e falar, não, fica a tua mulher? Gerou um problema. Analistas dizem que gerou um problema até hoje. Quando se vai a fundo nessas lutas de Israel com aqueles povos, é somente o pessoal de Ismael que se juntou com o pessoal de Edom. Tenho gastado bastante tempo a olhar para essa questão. Gerou um problema até hoje. Depois vimos Ana. Ou seja, nós temos esses três elementos, essas três coisas, percorrendo o Antigo e o Velho Testamento, o Antigo e o Novo Testamento, e fazendo e demonstrando com os filhos de Deus que nós não somos tão cheios de fé como parecemos. Nós não somos tão puros como parecemos. Nós não amamos o Senhor como falamos. E a primeira coisa que eu quero trazer para os irmãos é essa: as coisas não serão como nós queremos. As coisas não podem ser como nós queremos. Não podem ser, não podia ser. De fato, o Senhor tem razão em as coisas não sermos como nós queremos e não podiam ser como nós queremos. As coisas não podem ser como meu filho Lemuel quer. Não pode, ele não tem capacidade. Ele não tem capacidade para analisar de forma tão abrangente como eu analiso. Tem 5 anos. As coisas não podem ser como minha filha Luiz quer. Tem 3 anos, ela não tem capacidade para analisar todo o espectro. Não, temos que comer assim, temos que fazer assim, eu tenho que ter isso. Eu gostei desse bebê, papá. Vai ser meu marido. Não tem essa capacidade. Não tem. São crianças. Os pais têm que desenhar todo o caminho para eles. Os pais têm que desenhar. Aliás, até o próprio Estado entende que é um erro. Se o pai falhar nas suas funções de provedor, daquele que tem que dar educação, na prática, o pai tem que criar o caminho, os pais têm que criar o caminho para os filhos. Não tem capacidade. A lei não permite que menores de idade casem sem o consentimento dos pais. Nos gostamos e não sei quanto, vamos casar, não. Os pais que é que dizem? As coisas não serão, não podem ser e não podiam ser, Deus tem razão como nós queremos. Por uma razão muito simples, vamos começar com Deuteronômio 8. Isso é mesmo importante em minha introdução, os irmãos vão entender. Nós temos que, com a graça de Deus, nós temos que buscar ser espirituais. Diz assim, Deuteronômio 8. 8:2. Vou ser muito rápido, os irmãos têm que me acompanhar, vou ser muito rápido nessa leitura, porque isso é somente uma introdução. Deuteronômio 8:2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos. O caminho foi muito longo. O caminho foi muito longo. Foi demorado. 40 anos no deserto. Para quê? Por que o Senhor decidiu nos fazer andar no deserto 40 anos? Por que o Senhor tem que decidir pegar numa irmã e lhe fazer demorar muito tempo, ou no irmão lhe fazer demorar muito tempo para entrar num relacionamento? Ele é que decidiu assim. Ele falou no povo: vou vos tirar do Egito, vou vos levar para a terra que manda leite e mel. Amém. Mas afinal, a forma, a jornada, o percurso, ele também decidiu. Ele também é quem decidiu. Vão ser 40 anos. Vão ser 40 anos que vocês vão andar. Vai ser demorado. As coisas não vão ser no vosso tempo. Já falei isso em outros locais. Se vocês forem verificar do Egito para Israel, para Canaã, é muito próximo. É muito próximo. É uma jornada de 11 dias. Vamos lá, de 3 meses. É muito próximo. É como sair daqui, eventualmente até o Lubango. Ah, não iam a caminhar. Mesmo a caminhar, textos na Bíblia que mostram quanto tempo em caminhada eles fariam. Mas Deus decidiu, são 40 anos. Se o Senhor decidir fechar, está fechado. Se o Senhor decidir abrir, há de abrir. Se efetivamente Deus decidiu nos tirar do Egito, do mundo, para nos trazer para si, e foi a melhor coisa que nos aconteceu, amados irmãos, Ele decidiu como é que essa jornada deve ser. Há uma forma, há um caminho, mas decidido pelo próprio Deus. Para quê? Por que exatamente ele decidiu fazer isso? O texto sozinho responde. Por que tem que ser 40 anos? Você pergunta no texto, o texto vai responder: para te humilhar. Está aqui no texto. Para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração.
todo esse tempo é exatamente para o Senhor nos humilhar, para nos provar, para saber o que está no nosso coração. Vejam, se guardarias os seus mandamentos ou não. Essa é a nossa história. Essa é a nossa história. O sim, a fé que depositamos no Senhor Jesus Cristo no início da nossa fé tem ficado provada que nós não somos assim tão cheios de fé nele. Nós ainda queremos, em vários momentos, preferiríamos o alho mesmo, amado irmão. É isso que o povo queria no deserto, em algum momento. Alho e cebola. Temos saudade das cebolas e do alho do Egito. É alho e cebola que você quer. Quer dizer, você vê que em alguns momentos nós não sabemos e o que nós queremos é algo que nos prejudica a nós mesmos. Mas essa é a ideia do Senhor. Esse texto é muito bonito, os irmãos vão de ler, isso é para uma outra conversa. Mas a questão é exatamente essa. Nós não somos aquilo que nós pensamos ser. Essas pessoas. Porque quando as tempestades se batem, quando as coisas começam a não ser conforme nós queremos, começa a ficar complicado. Quando o trabalho não vem na hora que nós decidimos, quando o amado ou a amada não vem na hora que nós decidimos, começa a ficar complicado. Mas a verdade é essa, meus irmãos. Não será, não pode ser, não podia ser conforme nós definimos. Há uma forma, há um modo como as coisas devem ser, há um caminho. E a jornada do povo de Israel fica claro qual foi o destino daqueles que decidiram se sujeitar à forma como Deus definiu. Estou a referir especificamente a Josué e Caleb. Os irmãos maiores, ficaria algo importante. Vamos referir especificamente a Josué e Caleb. Sabemos qual foi o fim deles. E ao fim dos outros, daqueles que, por exemplo, não puderam entrar. Deus falou, essa geração não há de entrar. Vão morrer aqui. O Senhor de Deus depois esclarece por quê. A minha primeira nota é essa. As coisas não serão, não podem ser, não podiam ser como nós queremos, amados irmãos. Eu estou consciente, espero no Senhor que cada vez me deixe mais consciente que as coisas não serão conforme eu gostaria que fosse. O Senhor é quem definiu. Não, irmão Adilson está bem, tem umas coisas lindas. Deus tem dado, abriu a madre da tua mulher, mas eles podem morrer os filhos. Ela pode morrer. Como é que vai ser? O Senhor é quem definiu essa jornada. E nós vamos ter essas situações, né? Eu não sei, eu contei aqui a questão do Rafael. Contei, né? Os irmãos lembram. Eu falei do irmão que estava a discutir com Deus e a mulher já estava grávida. Contei aqui. Ele disse, Adilson, eu falei com o senhor, assim se eu ir para a medicina e minha mulher ficar grávida, como é que eu vou dizer que o senhor operou? Eu lhe falei, meu irmão, você é até biólogo, ele está fazendo biologia, você sabe que a vida é um mistério. Ela pode ficar grávida, mas ninguém garante que o filho vai nascer. Ninguém garante, você sabe disso. A gravidez em si é um mistério. Ela pode nascer, mas quem garante que essa criança vai crescer? Do princípio ao fim, você precisa do Senhor. Do princípio ao fim, não é garantia o facto da Julieta estar concebida e falar vai nascer o próximo mês, que a criança pode estar nos braços dela. Não é? Então, se você disser, se você for paciência e ela te der, a ciência não pode garantir que o filho vai viver. A ciência não pode. Mas Deus pode. Deus pode. Do princípio ao fim, a vida pertence ao Senhor. Então, meus amados irmãos, nós não somos e nós precisamos chegar à conclusão que o apóstolo Paulo chegou. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Eu tenho a impressão, Senhor, que eu sou uma pessoa que tem os meus sentimentos controlados. Eu tenho a impressão que eu estou a levar bem o meu relacionamento. Mas é só uma impressão, Deus. Aquela forma de Davi orar, prova, sonda, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau. A forma com a qual nós devíamos
parar e olhar para essas coisas. Então, na última vez que eu estive aqui, pediram-me que era para falar sobre o que é o namoro, o relacionamento amoroso entre os crentes. Visão do mundo, como funciona e qual é a finalidade, noivado, bíblico ou cultural. Hoje, os irmãos pediram que é para falar sobre quais são as razões que levariam a recuar depois de começar. Quais são as razões que levariam depois de começar? Alinha a beleza exterior, alinha a bem sentimento esfriado, alinha a ser gosto por outra pessoa, e aqui me pedem porque é para poder dizer quais são os cuidados que os que já entraram devem ter na relação com os irmãos, se calhar para não gostar de outra irmã, né? Me pareceu que a ideia é, estou no relacionamento com a Julieta, então tens que ter cuidado da forma como você lida com a Estela, com a Jurema, porque pode deixar de gostar da Julieta e passar a gostar de uma das irmãs. A linha é outro motivo, discussão ou qualquer motivo, a linha é traição. Nós vamos falar e eu vou condensar com a ideia de quais são os motivos que nós podemos usar para poder recuar. Só que esse tema, da forma como está, ele está praticamente para quem está no relacionamento. Alguém que já entrou, quais são os motivos que lhe podem fazer recuar? Só que nós temos aqui irmãos que não estão. E precisam ter uma percepção, uma perspectiva em relação a isso. Para mim começar a falar sobre o meu tema, o outro meu ponto é, nós somos crentes, irmãos, nós somos cristãos. Se nós queremos ser realmente, fazer jus à nossa condição de cristãos, nós temos que nos ater à Bíblia, nós temos que nos ater à palavra do Senhor, nós temos que levar a sério a palavra do Senhor. Assim, ou vamos levar a sério, ou vamos concluir que nós não somos mundanos. Porque se for para agir nos termos do mundo, é fácil. Se for para ser tipo no mundo, é fácil. O que está a tornar difícil a nossa situação é o facto de sermos cristãos. Senão, se for de ser no mundo, é fácil. É fácil. De uma maneira é fácil. Só que nós somos cristãos. Nós somos cristãos, então temos que olhar para a palavra do Senhor. E é o que vamos fazer. O que nós temos que fazer é não partirmos das nossas experiências para depois definirmos as coisas. Não podemos fazer isso. Nós não podemos olhar para o relacionamento em função do que anda a acontecer na vida dos irmãos. Atenção, não vamos ignorar. Não é para nós ignorar as experiências, a realidade. Mas nós crentes, não fundamentamos, não colocamos como fundamento, como forma de andar, aquilo que se passa na vida dos outros. O fundamento é a palavra, é da palavra que sai a nossa orientação. E é a partir daqui que devemos nos guiar. Estou a falar isso de forma reiterada, por quê? Porque, em particular, nós, os irmãos casados, e eu fiz esse exercício no domingo passado, no domingo em que eu tive, de alguma maneira prepositada, nós, os irmãos, estamos casados, outros estão no relacionamento. Nós gostamos de trazer as nossas experiências que não estão conformadas com a palavra para falar nos irmãos que o relacionamento deve ser assim. A pergunta que os irmãos devem nos fazer é, deve ser assim aonde? No Senhor? No mundo? Deve ser assim aonde? Aonde? Porque no Senhor há uma forma definida por Ele. Deus falou a Moisés, faça conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Até as cores das cortinas estavam diferentes. Não, eu agora, vou meter uma cortina lilás e azul. Não pode fazer isso. Era azul, é azul, é azul. Até as medidas. Não são as nossas experiências amargas que devem definir o padrão, é a palavra. Depois nós temos que fazer um outro exercício. Se a palavra diz isso, por que então isso não tem sido a minha realidade? E não pegar na nossa realidade e transformar. Nós fizemos esse exercício de mostrar que, por meio da palavra, Deus nunca teve a pretensão em relação ao relacionamento de ser um assunto de dor de cabeça. Não é mesmo assim? Isso é mesmo assim, meu. A mana vai estar aquecendo sempre. O mano vai estar aquecendo. Não tem, amados irmãos, eu desafio os irmãos, perdoem-me a minha
a minha coragem, eu desafio os irmãos, apresentem na Bíblia, apresentem pela palavra, que é esse o relacionamento. Não, é normal às vezes os casais brigarem, é normal às vezes eles se darem umas chapadas. Está onde na Bíblia é isso, amados irmãos? Está onde? Está onde? Logo no início da palavra, assim, Deus decidiu logo no segundo capítulo do seu, da Bíblia, falar sobre o relacionamento. A expressão que ele usou foi que ele decidiu fazer uma auxiliadora para o homem. E nos dizem, não, ela vai ser auxiliadora assim, mas também vai ser prejudicadora. E de alguma maneira, a irmã fica meio confortável, por exemplo. Sim, é o que nós estamos a fazer. Quer dizer, nós deixamos de falar assim, veja. Quer dizer, entrar no relacionamento? Estás preparada para ser auxiliadora do homem? Nos momentos bons e maus, o teu papel é auxiliar. A tua missão vai ser fazer com que esse homem possa dizer de peito aberto. Existem muitas mulheres belas e virtuosas. Existe, eu não estou a negar. Mas você para mim, é top. A tua missão é fazer com que ele possa dizer, ela me faz bem. Quando eu paro para examinar, dizer que não é só verso. Não é quando a paixão ela nos sobe. Mas é a realidade, é o fato. Não, você chegou na minha vida, minha mulher. Realmente tem sido uma bênção. O irmão que poder falar isso, e os outros irmãos falam, não, realmente, nós quando damos com esse draga, essa mana, ele fez muito bem. Antes ele fala, tinha umas saídas estranhas. Tem vezes que as irmãs até acabam ajudando o irmão a não falar o que lhe dá na cabeça, a não ser emotivo demais. Mano, você percebe, não, esse brado aqui melhorou, bom. Não é só no exterior, não, agora ele metia a roupa amarrotada, agora está metendo roupa mais engomada. Não é só isso, é para lhe auxiliar. Qual é o contexto? Qual é o contexto de Gênesis, quando Deus fala, faria uma auxiliar? Qual é o contexto? São dois. A obra do Senhor e Adão, que fazendo a obra não encontrou companheirismo. Ou seja, as necessidades biológicas e o serviço no Senhor. Logo no segundo capítulo, Deus está a dizer que essa foi a pretensão dele. E vem nos dizer, não, nós cometemos um erro. Bucarmã, ela tropeça, ela vê, não, isso faz parte. Quem falou? É o nosso ministro que falou. O crente vai lá se queixar, mano, tá me dando muita dor de cabeça, passei de fora, mano, não é submissa. Quando sente pai mesmo assim, as mulheres são mesmo assim, calma. As mulheres são mesmo assim aonde? Aonde? No mundo ou no Senhor? Ah, não é feminismo? Não. Na Bíblia, como é que isso é chamado? Como é que isso é chamado? Porque no mundo daqui a pouco podem mudar o nome. Podem mudar o nome. Não se fala, isso não é mais feminismo, isso são mulheres independentes. Não, nós não queremos saber se o mundo vai mudar os termos. Não, na Bíblia, como é que uma mulher que não é sujeita à palavra, uma mulher que não é submissa, na Bíblia tem o seu nome. Se classifica claramente o seu estado. Então, quer dizer, nós não podemos partir das nossas experiências negativas para trazer para os irmãos que é assim. Nós temos que partir da Bíblia. Mesmo que a nossa experiência seja amarga, nós temos que partir da Bíblia. É por isso que eu digo, mano, nós não somos tão fiéis pregadores como parecemos. Nós não somos. Lamentavelmente nós não somos, e falo para a nossa própria vergonha. Nós não temos tido a capacidade de falar assim. O que a Bíblia fala é uma coisa, mas o meu relacionamento não está a ser isso. O que eu aconselho aos irmãos é buscarem andar dessa forma. Há um texto que a mim chama muita atenção, agora não lembro, eventualmente algum irmão poderá lembrar, e depois pode até, se calhar, agora citar, que diz mais ou menos que os homens não deviam irritar as suas mulheres. Esqueci a linha do texto. Quer dizer, eu quando às vezes penso nesse texto, lembro, vejo que tem razão, às vezes você,
Às vezes eu irrito mesmo a minha mulher. Você sabe mesmo que não. Você não pode fazer isso, vai irritar a outra. Eu não posso por causa disso falar, não é mesmo assim, às vezes na relação você vai lhe irritar. Você não pode, estar escrito na Bíblia. Isso não é para normalizar. A Bíblia está a dizer para nós não fazermos isso. Nós estamos a dizer isso é normal. Estamos a fazer o que Isaías proíbe. Não chamar de mal ao bem e de bem ao mal. Não podemos fazer isso. Não, meu Deus, não. Se você não está a conseguir se sujeitar a esse texto, isso é um problema seu. Precisa resolver com o Senhor. Mas isso não é algo que se deve normalizar. Então, nós temos que necessariamente decidir no Senhor e com o Senhor se vamos agir nos termos da palavra, se vamos sair da palavra para as nossas experiências ou as nossas experiências particulares, elas vão definir o relacionamento. Por isso é que eu fiz aquele exercício no domingo que estive cá e hoje vou procurar fazer o mesmo exercício com os irmãos. Nós vamos olhar para a palavra e vamos então nos ater ao tema. Okay? Vamos notar que o tema realmente ele é debruçado na palavra. Então 2 notas ficaram aqui. As coisas não vão ser conforme nós queremos. Não vão ser. Deuteronômio 8 é muito claro em relação a isso. Quem não está num relacionamento ainda, as coisas não vão ser conforme você quer. Nós que estamos num relacionamento, as coisas não vão ser conforme nós queremos, pelas razões que eu falei. Então nós temos que nos voltar para a palavra. O assunto que os irmãos me colocaram para pregar também foi levantado na Bíblia. Eu amo a Bíblia nesse sentido, né? Porque vai ser muito difícil nós trazermos algum assunto que não tenhamos ele a acontecer na palavra, ou pelo menos algum princípio para extrair. Vamos então abrir a Bíblia em Mateus 19. Quais as razões que levariam a recuar depois de começar? Os fariseus tiveram essa mesma preocupação. Vamos ler, Mateus 19. E aconteceu, versículo 1, e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judeia, além do Jordão, e seguiram-no muita gente, e curou-as ali. Versículo 3. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Essa pergunta é o tema é o tema meu de hoje, né? É o meu tema. É lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Portanto, se é sua mulher, quer dizer que ele já tinha começado. Que é o que o tema diz. Se alguém depois de começar pode recuar, quais são as motivações? Se é sua mulher, quer dizer que já tinham começado. Pode deixá-la, pode repudiar por qualquer motivo. Eu gosto às vezes da forma como São Jesus Cristo ele vai responder, né? E aqui tenho que abrir um parênteses. Quem está a perguntar é um fariseu, é alguém que conhece a lei. Os irmãos, os irmãos vão lembrar, né? Os irmãos vão lembrar que existiam vários grupos em Israel que eram dedicados à questão da palavra, né? Os fariseus, os saduceus, tinham os zelotes, tinham os essênios, de onde vem João Batista. Uma coisa interessante é que esses 4 grupos, por exemplo, eles usavam a Torá, os mesmos livros. Okay? Os fariseus produziram outros livros para dar sustento às interpretações deles. E depois tinham os cristãos, depois vieram os cristãos. Os saduceus usavam o mesmo livro e também tinham lá as suas maquinações. Os cristãos, quando chegaram, não inventaram outros livros. Não inventaram. Não fizeram como os fariseus. Os cristãos também não quiseram seguir nenhuma corrente, porque já existiam essas correntes, que na verdade eram escolas. Não quiseram. Os cristãos se agarraram no que já existia dos livros do Velho Testamento, no que tinham dos apóstolos. Era isso, eles não foram para nenhuma corrente, não. Vejam, os cristãos eles não se consideravam fariseus, embora crescem também na ressurreição. Não, porque eu creio na ressurreição, os fariseus
foram os primeiros a falar sobre crer na ressurreição, eu só falei, não. Se vocês creem na ressurreição, creem pela palavra, nós também cremos pela palavra. Então, temos aqui alguém de um desses grupos e dos mais fortes que vem abordar o Senhor Jesus Cristo. O que é interessante é a forma como o Senhor Jesus Cristo vai lhe responder, porque o Senhor Jesus Cristo não responde a pergunta de forma objetiva. A pergunta é objetiva. Eu posso deixar a minha mulher por qualquer motivo? Vamos ler o versículo 4, o Senhor Jesus Cristo vai responder. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? Calma, não respondeu. A primeira coisa, então, que o Senhor Jesus Cristo vai fazer é apontar para a palavra. Se você quer saber como é que esse assunto se resolve, tens que ir para a palavra. Está na Bíblia. Tens que ir para as Escrituras. Não tendes lido? Ou seja, nós definitivamente temos que entender que as questões de relacionamento, sejam elas para começar, sejam elas para quem já está, sejam elas para entrar ou para dissolução, elas se resolvem nos termos da palavra. Ou seja, eventualmente uma irmã que pretende entrar no relacionamento com um irmão, ele tem que perceber que aqui ele tem toda a instrução e conselho para lhe guiar nesse assunto. Nós que já estamos, temos que entender que todo o conselho e instrução está aqui. Isso é, assim, é um clichê falar isso, mas isso é determinante, isso é vital. Quando, por exemplo, vamos pensar nas formas para entrar no relacionamento, o Júnior tocou um pouco, eu ouvi o sermão dele. Essas palavras estão a ser escritas. Não é só Mateus que fala esse texto, Marcos, Lucas também falam. Se nós tivermos que olhar para a questão do contexto, vamos dizer assim, olha, Mateus está a escrever para os judeus, isso é um assunto para o contexto dos judeus. Lucas não está a escrever para os judeus. O Senhor Jesus Cristo falou para os discípulos irem e ensinarem aqueles que iam crer a guardar os seus mandamentos. Ou seja, todos que viriam a crer no Senhor Jesus Cristo, isso é um assunto para eles. Portanto, não é um assunto que se encerra para os judeus. Quando uma irmã pensar, um irmão pensar em entrar num relacionamento, imagina que ele pensa, como é que um crente vai entrar? Ele tem que ir para a palavra do Senhor, tem que ler as Escrituras. Ele vai encontrar Gênesis 24, é um meio do Senhor, que alguém pode recomendar, que pode existir, vamos lá, um chamado cupido no meio, é um meio. Envolvendo oração, confiança no Senhor, é um processo que pode se dar de forma correta, tranquila, tal como aquele foi. É um meio do Senhor. Está na Bíblia. E funcionou. Foi registrado para nossa instrução. E até consolação, como diz o apóstolo. Não podemos dizer que não, isso... Eu acho que até 2 meses atrás, ou 3, eu costumo falar que eu particularmente eu não gosto da ideia de fazer paz. Era essa a minha... Novamente aqui, é por causa das minhas experiências ou daquilo que vi. Em função do que eu vi acontecer, eu cheguei a essa conclusão. Mas a minha experiência não pode definir o curso ou andar das coisas no Senhor, é a palavra. É um caminho do Senhor, está na palavra, para nossa instrução, exemplo e princípio. Então, você tem aí alguma figura no meio a auxiliar o processo. Como é que o processo se desenrola? Com oração. Com oração ao Senhor. Então, é o meio. Nós não podemos pegar e falar, não, isso aqui é só o contexto, não. Por isso é que a forma como o Senhor Jesus Cristo começa me chamou a atenção. Não tem deslido. Não tem deslido. Primeiro aspecto, nós temos que nos voltar para a palavra para chegarmos às conclusões em relação a isso. Há um casal no Futungo, um casal de irmãos, um casal espetacular. Eles, por exemplo, se uniram por essa forma. E sim, são uma bênção. São realmente uma bênção. Então, o meio pode funcionar, mas não estamos a ratificar, estamos a assinar, porque está nas Escrituras. Há aqui a nossa pretensão em saber quais são os meios pelos quais alguém pode entrar, temos que encontrar os meios nas Escrituras. Beleza,
bens materiais. Como é que vamos lidar com isso? Ah, não, eu lembro que, acho que o Ismael, eventualmente o Ismael há de lembrar, houve uma altura em que se acreditava que a base pela qual devemos entrar no relacionamento são as virtudes. Depois de algum tempo viu-se que não pode ser só isso. Existem muitas irmãs virtuosas. Então, ele andou atrás de uma irmã porque era virtuosa. A irmã o aceitou, eventualmente a irmã... Ele só estava a olhar para a virtude da irmã, né? Mas a irmã tem a combinação das duas coisas, a virtude e o sentimento. Então a irmã o aceitou, ele depois percebeu que ele não tinha nenhum sentimento. Porque essa irmã é virtuosa, essa também é. Só que ela agora está a perceber, essa com quem eu estou, não tem um sentimento, mas tem um por essa. Então eu disse, não pode ser só virtude, tem que ter sentimento. Mas está na Bíblia. Está na Bíblia. Em Gênesis 2 fica claro com a expressão que se usa. Não era apenas para auxiliar no sentido da obra no Senhor. Geralmente quando olhamos para as virtudes. Mas tem que ter... Adão tinha que sentir um certo companheirismo. Tem que envolver o sentimento. Tem que ter sentimento. Então como é que nós temos lido? Quais são as bases pelas quais nós as usamos ou vamos usar para recuar ou para avançar? Esse é o primeiro aspecto. A importância da palavra e o quão determinante ela é para esse assunto relacionamento. Isso também significa, para nós que já estamos, que a forma como vamos conduzir é se voltando para a palavra. Nós não temos outra solução, amados irmãos. Nós não temos outra solução. Quando nós observamos os problemas que temos na vida de casal, nós temos bastante instrução na palavra. Temos instrução em relação às razões desses problemas e temos instruções em relação a como resolvê-los, como ultrapassá-los, como suportá-los, inclusive. Como aguentar enquanto eles se desenrolam. Nós temos, por exemplo, como Ana aguentou a dificuldade de não alcançar. Vamos avançar. Versículo 5. E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. O Senhor Jesus Cristo faz uma outra coisa. Até agora, estão a perguntar ao Senhor, eu quero saber as razões. Eu quero saber se por qualquer motivo eu devo deixar. Ele não está a responder. A primeira coisa que ele vai dizer não tem deslido, ou seja, tem que se ater ao que diz a Escritura. A segunda coisa que ele vai fazer é ir buscar um texto que não aparece depois de vir a lei. Por isso é que eu estou a levantar esse ponto para trazer para resolver qual o problema. Não, irmão Adilson, olhando para o contexto aqui, era algo dirigido aos judeus. O que o Senhor Jesus está a fazer é trazer um texto que é antes do povo judeu. É um texto em Adão. É algo que serve para nós. Quando Paulo vai falar aquelas palavras em 1 Coríntios 7, que o pai que tiver a ver a filha, o contexto aí não é o povo judeu, são gentios, a carta é para os gentios. A carta é para os gentios, está escrito para os gentios, diríamos para nós. Só que não é só para nós, porque também alguém pode ser extremista, literalista, dizer não, a carta era para os gentios, não serve para os judeus. Mas o argumento que o apóstolo Paulo está a trazer provém da lei, provém dos judeus. E não tinha como ser diferente, amados irmãos. Toda a base do Novo Testamento é judaica, não tinha como ser diferente pelos autores e pelos livros sagrados que eles tinham para instruir o povo. Não tinha como ser diferente. Eu acho que nesse sentido, às vezes, nós que pregamos, criamos uma confusão na mente dos irmãos. Esperar que tivéssemos na Bíblia alguma instrução que fosse para nós gentios, que não tivesse base judia, é impossível. É impossível. Porque o fundamento dos apóstolos e dos profetas tinha de ser os livros da lei. Não tem como. E isso é para mim dizer o que é que toda a instrução de Gênesis, por isso é que eu enfatizei no início, logo no capítulo 2, no segundo capítulo da Bíblia, Deus decidiu falar qual era a pretensão dele em relação ao relacionamento. Não é conforme nós costumamos falar aos irmãos. Ok, nossa realidade é outra, não tem sido assim, é uma coisa. Vamos discutir, vamos analisar na Bíblia por quê.
Mas não é essa a pretensão. E é o que o Senhor Jesus Cristo vai fazer agora aqui. Cristo vai apresentar para esse homem que o que se fala lá é que o homem ia deixar o pai e a mãe ia se unir à sua mulher e ambos iam se tornar uma só carne. Já não seriam dois, mas uma. E ele vai terminar assim, portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. A segunda coisa é que a pretensão de Deus no início, em relação ao relacionamento, é que eles nunca se separassem. Deus nunca quis isso. Ou seja, nós temos que objetivamente deixar claro para nós que para a fé cristã os relacionamentos não são para darem separação. Não é essa a vontade de Deus. Deus nunca objetivou isso. Se nós irmos para a palavra, como ele falou, não tem deslido. Ou seja, ao invés de você vir e perguntar quais são as razões, primeiro vai verificar qual é o pensamento de Deus em relação ao relacionamento. O pensamento de Deus em relação ao relacionamento desde o princípio é que eles fossem um. Se é um, tu não podes dividir. Está a responder, só que acho que ele não está a perceber isso. Se eles vão deixar pai e mãe, vão se juntar, vão ser um, não pode dividir. E o terceiro aspecto que ele vai falar é essa conclusão. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Portanto, se essa ideia, a conclusão é essa, o que Deus ajuntou não separa o homem. Ou seja, não há pretensão de Deus, não há intenção no Senhor de querer que o homem se separe. Deus nunca teve essa pretensão. Deus nunca teve pretensão na sua palavra dos relacionamentos andarem na perspectiva de separação. Porque nós às vezes quando falamos em recuo, falamos nos termos mais formais. Olha, o irmão Adilson, chegou-nos agora a comunicação que o irmão Adilson e a irmã Julieta começaram um processo de divórcio. Existem irmãos, existem relacionamentos que já estão separados. Já estão separados. Estão na mesma casa, mas estão separados. Há tempo chegou uma notícia, chegou uma carta, acho que deve ter chegado também aqui, porque acho que partilharam, de um casal de irmãos que foram expulsos da comunidade dos santos. Eu, acho que dias antes eu estive na casa dias antes ou depois, eu estive na casa de um dos bebês. E ele disse assim, Adilson, nós todas as vezes que reunimos, quem causou a confusão era a mana. Assim, nós próprios, sabe? Você chega à conclusão que, pô, não, esse pedaço não tem que deixar a mana. O marido chegou a dizer assim, se vocês tirarem ela, tirem só ela durante 3 meses, vou melhorar. Não, tá bom, 1 ano. Imagina, como é que uma pessoa, como é que um homem chega a falar, não, tirem só ela, vou melhorar. Ele está a pedir aos outros, tirem-me ela e eu vou melhorar. Quer dizer que aquilo já há separação, continuam na mesma casa. Foram expulsos, mas estão na mesma casa. Mas já há separação. Já há separação. Só falta formalizar. Já há recuo. Amados irmãos, o assunto é mesmo sério e determinante. Ninguém me contou, mas eu estive lá, eu a conversar com uma irmã. Ela disse assim, estava ao marido, se chamares o nosso filho e perguntar onde é que o papá dorme, vai dizer, o papá dorme aqui no cadeirão. Ela disse assim, eu não vou recuar tanto, mas eu vou começar a listar desse ano as vezes em que o santo cumpriu 1 Coríntios 7. A irmã citou, era complicado ouvir. Prada, o que é que se passa? Ou seja, você já tem um recuo ali. Ela falou, olha, eu já não tenho esperança que vai haver aqui melhoria. Já tens um recuo ali. Nunca houve essa pretensão. O Senhor nunca, desde o início, antes de vir os judeus e depois os gentios, Deus quando decidiu criar o relacionamento,
Ele o fez e ele o desejou para que nunca houvesse recuo. A ideia é que ambos se tornassem uma só carne. A conclusão é óbvia. Ao que Deus uniu, o homem não deve separar. Ou seja, os homens não devem buscar, não deveriam andar dessa forma. Vamos continuar o texto. Versículo 7. Eles entenderam, disseram-lhe eles. Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Claro, eles viram que isso é um problema, isso é um dilema. Eu acho que é o dilema, é o problema que eu acho. Se calhar não aconteceu, o que eu deixei na última vez que eu vim pregar aqui. Eu apresentei o pensamento de Deus e como é que a Bíblia olha para o relacionamento. Os irmãos lembram-se. Não é esse tumultuado de coisas. Mas deixa um dilema. Se é assim que deve ser o relacionamento, como é que os nossos relacionamentos não são assim? É a pergunta deles. Então, quer dizer, se Deus quis assim, se esse é o pensamento de Deus, como é que Moisés mandou repudiá-la? A resposta de São Jesus Cristo é a resposta ao à nossa pergunta também aqui. Se os relacionamentos não devem ser assim, por que é que isso acontece? A resposta de São Jesus Cristo é a resposta para nós. Vamos ler. Diz então assim, versículo 9. Versículo 9. Eu vos digo, porém... Não, versículo 8. Disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar as vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. O Senhor Jesus Cristo está tentando insistir com esses senhores que essa não é a pretensão de Deus. E o problema das relações se desfazerem é o mesmo problema que se resolve ou que lida conosco quando vemos a fé. Está no coração. A dureza dos nossos corações. Portanto, o que faz as pessoas saírem da relação, recuarem, é o velho e antigo problema. É o coração. É a dureza do coração. É um problema interno. É um problema que tem a ver com o nosso interior. Não estando bem o coração, não há como o relacionamento se manter. E esse é o nosso grande ponto, o nosso segredo. O segredo dos relacionamentos cristãos tem que ver com a forma como os seus corações estão com o Senhor. Mas, irmãos, não vale a pena pensar em... Eu, às vezes, gosto de falar lá com uma irmã, uma santa e boa irmã que trabalha lá em casa e o pessoal que fica lá. Eu costumo dizer assim, essa casa aqui, se eu não estiver bem, isso vai para tazoar. Vou desaparecer. Vocês olham, se pensarem que o irmão Deus é um herói, esquecem. Basta o coração se desviar, acabou. Esse é o nosso segredo, amados irmãos. Não tem a ver com quão bonita seja a irmã, ou quão bonito seja o irmão. Não tem a ver com quanto dinheiro haja dentro do lar ou não. Não tem a ver com quantos filhos existam dentro da relação ou não. Tem a ver com o nosso coração. Tem a ver com o nosso coração. Se o nosso interior, se a nossa relação, se o Senhor for a preciosidade em nosso coração, nós vamos agir bem. Nós vamos andar de forma correta. Quando nós olhamos a forma como a palavra fala, que o homem deve lidar com a mulher e a mulher deve lidar com o homem, nos termos humanos é impossível. Levando em conta que o homem é imperfeito, levando em conta que o pecado causou uma deficiência grande nos homens, aqui de modo geral homens e mulheres inclusos, é impossível. É impossível nós amarmos a nossa mulher como Cristo amou a igreja, sem ser por meio do Senhor. É impossível uma mulher andar de forma sujeita, mesmo que o marido anda de forma errada, ela continuar a se sujeitar, a andar e tratar de maneira correta, sem o seu coração, amar o Senhor. É impossível, amados irmãos. O que Pedro está a dizer, que pelo porte dessas mulheres que vieram do mundo com o marido, vão ganhar o marido. É impossível se o coração não se volta, não está voltado para o Senhor. É impossível.
Se uma irmã que veio para a fé, mas o marido é descrente, ela deve andar assim. Quer dizer que a irmã no Senhor, mas ainda, é impossível, porque nós somos todos imperfeitos. Não estando bem, não é possível. Então o nosso problema, o nosso grande problema está exatamente no coração. Está no nosso homem interior. Está na nossa relação. Tem que ver, não é o que nós manifestamos. Quando nós culpamos a beleza, não. Ela já não está bonita como antes. Não. Meu sentimento esfriou. Quantas vezes contaram-me recentemente de alguém que deixou, assim, cumpriu todo o processo de divórcio formal. Passado alguns meses ele entendeu que foi um erro. Que é a mulher mesmo dele. O que eu quero dizer é o seguinte. Quantas vezes nós ouvimos pessoas que disseram que já não tinham nenhum sentimento. E depois vieram a perceber que não era um problema de sentimento. Eram outras questões. Eram outras questões. Quantas vezes nós também conseguimos perceber que na verdade o sentimento ele se foi porque houve um desgaste. Eu falei-vos aqui, dei-vos aqui o exemplo de alguém que falou a beleza que a minha amada tanto fala, eu já nem vejo, mas a amada daquele mano realmente é bonita. Todos nós sabemos disso. Se o comportamento da pessoa é mau, o sentimento vai diluir. Vai diluir, quer dizer, eu não tenho como. Nós não somos robôs. Nós não temos como conservar o sentimento e ele crescer se você é sempre maltratado. Não é possível. Nos termos da palavra, não é possível. O que Salomão fala, que esse homem vai querer se ausentar de casa, da sua casa, do seu palácio para ir viver no deserto, que essa mulher é mais irritante que o gotejar de água, está a demonstrar que a forma como ele está a olhar para essa mulher já não é a mesma, já não é de cantares. Já não é. Então, se o coração da pessoa se endureceu, vai passar a ter comportamentos errados. Isso vai matar, isso vai estragar o relacionamento. Então, são apenas manifestações dos atos, mas o problema é interno. Tem que ver com o estado espiritual. Em outras palavras, amados irmãos, a nossa condição espiritual, o nosso estado espiritual, ele é vital para os relacionamentos. Ele é o determinante. Ele é o determinante. Vocês podem fazer, nós podemos fazer vários exercícios. Você vai pegar 4 ou 5 casais que estão a passar pelo mesmo tipo de problema. Eu, por exemplo, trouxe-vos aqui a questão do Júnior e a do Rafa. Mesmo problema, atitudes diferentes. Mesmo problema, atitudes diferentes. Ontem um irmão teve a me dizer, ele está com uma dificuldade grande de trabalho e é pai de família, é complicado o contexto dele. Mas nas próprias palavras dele, ele teve a dizer que estava a elogiar 2 irmãs com quem ele reúne, que não obstante elas terem grandes dificuldades, mas elas têm um comportamento exemplar nos termos da palavra. Por isso é que eu insisto, há uma forma na Bíblia de nós andarmos nesses assuntos todos, e aqui em particular ao relacionamento. Só uma forma de não recuar. E só um problema, só uma raiz dos recuos que fizemos em relação ao relacionamento tem a ver com o nosso estado espiritual. As nossas ações são resultados do nosso estado espiritual. As nossas ações são literalmente resultados do nosso estado espiritual. São frutos. Podes cortar, vai depois crescer. Tens que lidar com a raiz do problema. E a palavra até é muito clara. São frutos. Então temos que recuar. Qual é a minha proposta para os irmãos? Se nós pudermos ver quais são as razões para entrar, vamos poder perceber que tudo que está fora dessas razões não são razões para recuar. Os irmãos perceberam? Assim, se você souber que só existem 2 razões para entrar, quer dizer que se alguém aparecer com 5, 6, 10 razões,
Vai falar isso aqui, depois vai. Isso depois vai dar em recuo. Isso vai dar em recuo. Um exemplo simples é, um irmão que decidir que a sua base para entrar num relacionamento é a beleza. Eventualmente, alguns de nós irmãos que somos casados, eu posso arriscar dizer 99% de nós somos casados. Vamos dizer, isso vai lhe fazer recuar. Porque de acordo com a Bíblia, vamos ser bíblicos, de acordo com a Bíblia, a beleza ela é passageira. Falei-vos aqui, né? Ainda bem, hoje está aqui a minha madrinha, a Lucrécia. Eu não era calvo, a Lucrécia. E agora? Julieta vai embora? E agora? Não vai cumprir com os seus deveres? Se eventualmente não cumprisse, não estaríamos até escadinha, né? Como é que fica? Mas isso eu posso começar a ressentir, eu posso começar a notar que o amor que ela tinha, o interesse que ela tinha por mim está a reduzir. Posso começar a notar, se a base for essa, isso vai reduzir, já não é uma pessoa. Os irmãos e as irmãs acham que a Julieta que casou, o casal festa está aqui, sabe? Ela continua jovem, tem bom físico, é do estilo do Ismael. Mas a Julieta que casou há quase 7 anos atrás, sem filho, não é a mesma. Não é a mesma. O corpo não é o mesmo. E agora, como é que fica? Então, se a beleza for um elemento para você considerar como determinante da tua relação, é um pilar que facilmente se move. É um pilar que facilmente estraga. A irmã da minha sogra está doente. Ela não consegue urinar. Então, ela está com câncer. O corpo inflamou, parou de ouvir, parou de falar, está fazendo quimioterapia. Okay? Quer dizer, a pessoa fica debilitada. E agora como é que fica? Eu fui a um óbito na sexta-feira e me surpreendi porque um tio da Julieta, ele continua com a aliança. Ele foi traído, descobriu-se que ele era descrente, tinha 2 mulheres, ele creu. Ele aconselhava a deixar a segunda, ele ficou com a primeira. Passado muitos anos, descobriu-se que a primeira andou a lhe trair. Então separou. Só que quando ele crê, ele entrou numa pentecostal. A segunda também entrou lá, nessa mesma igreja. E a segunda diz que ele a deixou, não arranjou mais ninguém. Então, imagina uma relação que se desfez há uns 15 anos. E a senhora não arranjou mais ninguém. Só que a família entendia que essa devia ser a mulher, né? Mas o pastor orientou que ele devia deixar a segunda e ficar com a primeira. Quando descobrem isso, então ele fica com a segunda e decide casar. Assim que ele casa com a segunda afinal já tinha um câncer ali. A senhora, acho que em 2 ou 3 meses, é uma senhora mais jovem. A senhora ficou mesmo velha, eu cheguei a ver velha. A senhora morreu. E o que é que me surpreendeu? Já passou alguns anos, ele está lá com a aliança dele. Dá-se muito bom testemunho da conduta da senhora, mesmo quando não estava com ele, depois de deixar, né, quando ficou solteira. Mas o que me chamou aqui a atenção é, se calhar, o impacto, a consciência que ele ainda tem dessa relação. Como é que isso ainda é uma memória viva para ele, não obstante. E me veio à memória a forma como ele se procedeu enquanto a senhora ficou velha mesmo. Aquilo era uma doença estranha. Ficou muito velha, muito debilitada. E ele continuou com o mesmo zelo. Não se via a diferença na atuação do tio Samuel para com a senhora. Então, se o fundamento da pessoa for beleza e acontecer uma situação como essa, como é que fica? Nós objetivamente temos que falar para esse irmão, nós irmãos, eventualmente estamos casados já. Claro que um solteiro pode falar, mas irmão, isso é um fundamento muito vazio. Mas também se alguém nos disser, não, eu posso entrar sem sentimento, é claro que não se recomenda. Como é que você vai ficar com alguém que você não tem sentimentos? Não se recomenda. Porque quer a paixão, quer o amor, são elementos das relações. Tem de haver paixão. Senão é muito complicado. Nós tivemos situações entre nós
de relacionamento que já estavam, acho que há 4 anos, acho que eu estava a chegar na fé. E o crente falou, já não dá, eu não sinto realmente nada por essa irmã, não. Acho que isso foi mais numas épocas bem estranhas. E alguns entendiam, inclusive, que esse crente estava gostando de uma outra pessoa. Estou-me a referir a uma situação, creio que de 2011, 2012. O crente arranjou a amada, acho que há 1 ano atrás. Eles passaram mais de 8 anos ou 9, ou 10 ou mais. Não tinha nada a ver, ele tinha razão, ele não era possível, não é sustentável no processo de tempo. A irmã já anda casada faz tempo e com sua família e muito bem casada. Então isso não é base. Por isso é que nós temos que nos voltar para a palavra e ver quais são os fundamentos. Se nós sabemos qual é o fundamento para entrar numa relação, nós vamos ver o que não é fundamento. Nós definimos isso na outra vez. 2 pessoas devem entrar num relacionamento se elas têm objetivos comuns, têm sentimentos e objetivos comuns. E o objetivo comum significa que em relação ao Senhor tem a mesma perspectiva. Se não tiverem, não é possível. Não é possível 2 irmãos se manterem numa relação se as suas visões em relação à fé cristã elas diferem. Está escrito na Bíblia, todo reino dividido não pode subsistir. É claro que nós temos sempre um período para poder trabalhar essas questões. Mas não havendo correlação nisso, não é possível. É por isso também que, hoje em dia, e aqui é uma ajuda ao sermão do nosso irmão Júnior, não basta ser apenas crente para nós entrarmos num relacionamento com a pessoa. Não basta. Todos nós concordamos com isso, todos nós, até o meu amigo Júnior, todos nós. Porque se for um crente que está na disciplina, não dá, está na disciplina, não vai entrar. Então não basta ser crente apenas. Sim, a priori não basta. Se for um crente menor de idade, imagina alguém que creu com 12 anos, não basta ser crente apenas. Se for um crente que tem muitos problemas em sujeição com a palavra, não basta. É o que nós chamamos de recomendável. A irmã vai ter com o irmão Ismael, olha, o irmão Adilson está andando atrás de mim, o irmão que conhece muita gente, o que é que tem a me dizer, para tu ter sentimento? Ele vai olhar e ele tem que olhar para o histórico. Epá, minha irmã, honestamente eu não te recomendo. Se não é recomendável, embora seja crente, não vale a pena. Um irmão que tem impulso. E o que é que nós estamos vindo a viver? Há situações que nós vivemos que na verdade os irmãos já haviam falado lá atrás. O irmão já era alguém que tinha um impulso de agressão. Não, esse crente ainda tem que se tratar, tem que crescer no Senhor. Não, então, embora seja crente, não dá. Uma mãe me disse que ela é mesmo assim, ela é alguém não submissa, não dá para estar no relacionamento. Não dá, é crente. Se ela está a ser sincera, que ela é assim, então não dá. Não dá. Então nós temos que olhar para os elementos que as escrituras definem para depois poder falar, não, se eu trazer isso como minha base, isso vai ser um problema. Segundo aspecto, se a ideia é que os relacionamentos não recuem, significa também que pelas escrituras há uma forma para manter o relacionamento. Ou seja, quem entrou de modo errado já tem mais chance de recuar. Tem mais chance de recuar porque entrou de modo errado. Mas mesmo quem entrou bem, também pode recuar, porque nós não somos robôs, isso não é constante. Então, existe um caminho, existe uma forma das escrituras para nós podermos manter as relações. Nós, amados irmãos, pelas escrituras sabemos, nem sempre vamos estar bem no Senhor. Pelas escrituras sabemos que todos nós teremos os dias maus. Todos nós. Então, há uma forma pela qual os crentes devem andar para manter um relacionamento. Para não recuar, para conservar o relacionamento, como é que nós temos exatamente que andar? Vamos abrir. 1 João, ou melhor, João 15, 5. Depois vamos para Gálatas. Eu chamei de
o segredo para as relações cristãs. João 15:5, além de ser um versículo para quem já está perceber como ele pode manter a relação, também é um versículo chave, bom para quem não está, né? Diz assim: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Porque sem mim nada podeis fazer. Essa parte final é o que chama a atenção. Nós temos que objetivamente acreditar que para manter a relação sem o Senhor, nós não vamos conseguir. Aquela ideia mundana de que, olha, o marido conquista-se pela comida, pelas intimidades, sem o Senhor. Isso nem é verdade no mundo onde criaram essa adagio. Nem é verdade. Quando, por exemplo, é claro que, se calhar também às vezes nós... Epa, o mundo usa isso para falar, para tentar trazer essa ideia. Mas isso também não significa que, por exemplo, a mulher ela não deve se esmerar, se dedicar em cozinhar bem, em cuidar bem do seu marido, em cumprir 1 Coríntios como deve ser. Estou a falar isso por causa do provérbio, né? O marido conquista-se pelas intimidades ou pela cama. Isso não é verdade, porque senão muitos homens não irão para fora. Há muita gente que vai para fora, mesmo com esses elementos. Para nós crentes, temos que ter a percepção clara de que sem o Senhor, nós não vamos conseguir. Sem o Senhor, nós não vamos conseguir. Isso vai fazer nós nos voltar para o Senhor. Não existem em nós habilidades e capacidades para manter as relações. Pelas razões que já falamos aqui. Bem aspecto. O segundo aspecto, vamos ler Gálatas. Agora permitem-me dar um testemunho particular meu, em primeira pessoa. Como eu disse aos irmãos a outra vez, eu vou procurar trazer experiências minhas na fé. Quando eu criei no Senhor, um ano depois, eu tive uma relação, fiquei num relacionamento no Senhor com uma irmã. Eu, amados irmãos, me esforcei lendo, estudando, assim, me esforcei para poder fazer o melhor possível. O relacionamento depois ele se desfez. E uma das primeiras lições que eu aprendi depois que ele se desfez foi essa: sem mim nada podeis fazer. Todas as articulações e maquinações que você pode fazer, sem o Senhor não vai dar certo. Não vai dar certo. Tanto para entrar como para manter a relação. Quando falamos do texto sem mim nada podeis fazer, não é apenas um dos elementos que está a orar, mas é se você olha para o relacionamento e você vê que o relacionamento em si não tem essa percepção que são as coisas do Senhor, é a palavra do Senhor que deve conduzir. Se o relacionamento não tem essa percepção, não vai ser possível, não vão haver frutos. Em algum momento a árvore vai secar. Essa é a realidade cristã. O segredo do relacionamento cristão tem que ver com a nossa relação com o Senhor. Se ela não se estabelece, se ela não se leva a sério, não tem como. Nós só podemos fazer bem às pessoas na medida em que nós estamos bem com o Senhor. E é o que Gálatas tenta nos trazer. Vamos ler, Gálatas 5:15, 16. Eu não vou dar... Vamos começar do 19. Porque as obras da carne são manifestas, ou seja, elas não se escondem, elas se veem. As quais são prostituição, impureza, vejam, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais declaro, como já antes
vos disse que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Nós conseguimos ver nas obras da carne, obras que estão diretamente ligadas a relacionamentos. Ou seja, se eu não estiver bem, se eu não estiver bem com o Senhor, a consequência vai ser eu me envolver em discussões. É por isso que, novamente, eu insisto com os irmãos. Quer dizer, nós não podemos normalizar uma coisa que as Escrituras, elas consideram um comportamento anormal para o Filho de Deus. Se eu não estiver bem, a consequência vai ser a inimizade. Eu, particularmente, já recebi ligação. E a reclamação é porque o irmão pede mais uma metade de carne, de frango. O irmão foi na casa da irmã dele, abriu a geleira. O irmão sabe que não tem tanta coisa em casa, os irmãos foram lá e ele é para brother. Epá, vamos comer. Eu ouvi a pessoa, eu disse, mas filho, sabe que essa pessoa, ela é assim, ela é mão aberta, parece ser graça dela. Ele é assim, quando estavam no amor, como é que não gera assim, em relação a essa questão da hospitalidade? Mas uma metade, fala no pai de casa, papá, se dessa metade a mãe já não tem, vais preferir? Isso não precisa ser, é teu amigo, é teu irmão. Não, eu estou a cozinhar, ele pode me ajudar a cascar, ele só fica no telefone. É teu irmão, não estão a falar. É teu irmão, é teu amigo, vai lá e diz, para meu irmão, eu te tenho ajudado indo trabalhar, aqui em casa você pode me ajudar também. Taxa só o alho, por favor. Ou seja, porque você se pergunta, por que isso tem que gerar inimizade? Se você não vier aqui, eu não vou falar com ele. Aí não dá. E se eu não puder vir por alguma razão? Você vai privar o teu relacionamento por conta de uma pessoa que tem que vir? Vai deixar de falar? Vai deixar o sol se pôr debaixo de ira quando não pode falar com a pessoa? Voltamos novamente à questão. Se nos atermos à palavra, começamos a ver que há uma forma, um modo. Então, não estando bem, estando na carne, a consequência é essa. O nosso segredo tem que ver com nossa intimidade com o Senhor. E o assunto é tão sério que isso, no que toca a relacionamento, particularmente para os que estão casados, isso desagua nos filhos. Eu expliquei aqui para os irmãos que a dada altura no meu último trabalho, eu chegava em casa e o pessoal está se retirando da sala. Está chato mesmo. Está a implicar com tudo. Quer dizer, o miúdo veio brincar com o pai e a mãe está a ficar triste porque o pai está o recebendo de uma forma, isso é muito chato, o papai está cansado, vai todo mundo vai dormir, não quero barulho em casa. Quer dizer, é o mais normal, é o mais lógico. O pai passou o dia fora, o pai tem estado ausente, o filho vem a correr, é o mais normal você lhe receber, ele abraçar. Se está na carne, não há amor, amados irmãos. Não há amor. Não há amor. O nosso estado espiritual, ele é determinante para as nossas relações. O homem que disse que amaria, o irmão que escreveu aqueles versos, ele não está a amar, ele não... Minha mulher me disse, 2 semanas depois de sair do trabalho, 2 horas na primeira, meu marido voltou. Não há amor. O segredo do nosso amor é o Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode amar. Ninguém pode amar. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E é por isso que nós amamos o próximo. Não pensemos que nós somos... É o que eu falei no início. Nós não somos tão cheios de fé, tão cheios de amor como nós parecemos. É por isso que o Senhor decidiu nos levar por esse deserto. Para nos humilhar.
para provar o que há no nosso coração, para ficar visível. E para aprendermos que não só do pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. O segredo do nosso andar nesse deserto, e em particular em relação ao relacionamento, está em que temos que andar com toda a palavra de Deus. Temos que considerar. A ideia do Senhor é que nós aprendamos nessas humilhações todas, nesse caminho que o Senhor nos colocou com esses vários desafios. Nós temos que perceber que é de toda a palavra do Senhor, é toda a palavra do Senhor que vai nos ajudar nesse deserto todo. Se nós não fazermos o diagnóstico conforme a palavra nos leva a fazer, nós vamos dar soluções erradas. Soluções erradas. Os irmãos podem imaginar, assim, vários de nós, principalmente nós irmãos mais antigos e que geralmente nos envolvemos no cuidado dos irmãos, mesmo na nossa própria realidade, quando vamos a fundo, o que se verifica é a vida com o Senhor. E aqui tem um elemento que eu quero deixar um pouco mais fundo. Quando falamos de vida com o Senhor, às vezes já houve situações em que, por exemplo, os irmãos podem me perguntar, mas irmão Adilson, não orava e não lia a Bíblia? Orava e lia a Bíblia. Não é só ler. Eu chamei de... Eu considerei que uma pessoa pode estar a ler a Bíblia e orar, mas não está até a qualidade de devocional com o Senhor. Uma coisa é você orar e ler a Bíblia, outra coisa é você orar e ler a Bíblia com um tempo de qualidade com o Senhor. Uma pessoa pode estar no culto a orar, ou pode estar em casa a ler a Bíblia. Ele está a orar aqui conosco no culto. O louvor está a falar, Senhor, te amo muito. Ele sabe que ele não pode falar isso. Pelo menos nesse momento ele não pode falar isso. Se ele fala isso, está mesmo a orar, mas é sem esse tempo de qualidade com o Senhor, porque ele não está sendo sincero. Você sabe que o que tá te prejudicar, o que está te dar cabo, o que está te inquietar, é a que você tem que falar com o Senhor. É a que tem que ser tua preocupação e teu motivo de oração. É os louvores que falam em relação ao ar. E não está a citar bem. Então, se não houver, se nós andarmos na carne, a pessoa se envolver em prostituição, em dissessões, em iras, em pelejas, não é surpresa, amados irmãos. Não é surpresa. Se nós andarmos na carne, não é surpresa que no nosso relacionamento há de faltar gozo, paz, longanimidade. Não há de ser longo, benignidade. São coisas próprias e exclusivas de quem anda no Espírito. É resultado de um andar com o Senhor. Todos os casos, por isso eu vou colocar novamente, eu desafio os irmãos a trazerem um caso, todos os casos em que eu me envolvi na minha própria experiência. Você só precisa recuar e olhar, como fala o texto, onde você caiu. E você logo vê, foi a partir daqui que eu comecei a ver. Eu contei aqui para os irmãos, eu falei, um belo dia, caiu em mim, cheguei em casa e falei, bem, aqui não tem nada, eu próprio que ando a trazer as coisas de fora para aqui. Não são vocês, tem a ver comigo. São apenas consequências do Estado. Por isso eu insisto, amados irmãos, o assunto é tão sério que como nós vamos se juntar a alguém para passar a vida toda, vamos gerar família, tudo que envolve essa relação vai sofrer. Tudo que envolve essa relação vai sofrer. Há tempos alguém me chamou, e não é no Senhor, para ir visitar, e chamou um familiar para estar lá. E a mulher jovem, de descrente, esse exemplo é um exemplo descrente. O marido trabalha fora, né? Trabalha, é da área da Lucrécia. Ele trabalha em 2 sítios. E a mulher dizia, ele pode chegar em casa às 10, ele sai às 8, faz noite. Ela disse, ok, pelo menos ele chega às 15. Pelo menos ele chega às 15. Mas não, ele chega às 22 horas, 23 e bem bêbado. E aquela hora está a pedir tarefa na criança e está a fazer confusão em casa.
é um familiar meu, e eu fiquei envergonhado. Assim, é um assunto dos dois, mas envolve. Um dos grandes problemas do relacionamento de peso é que o relacionamento, embora são duas pessoas que se conquistaram, ela envolve depois muita gente, ela envolve os irmãos, mesmo quem é irmão e não é amigo da relação, fica envolvido, ele depois vai ouvir. Mas o que está a acontecer é apenas resultado do estado espiritual das pessoas. Essa irmã que falou que não é submissa, chamou-me recentemente. E era doce lhe ouvir. Só aconteceu uma coisa. Há 2 meses decidiu levar a sério a vida dela com o Senhor. Só isso, mano. Só isso. Só isso. Se você sabe, eu por acaso não sabia mais disso, você sabe que eu gosto muito de dormir, então eu dormia muito. Eu não trabalho. Decidi levar a sério a minha vida com o Senhor. Quer dizer, o ambiente em casa mudou. O ambiente mudou. Então, não andando no Espírito, não há como haver gozo nas relações, não há como haver paz na relação, não há como na relação haver amor. O amor não é algo intrínseco nosso, não é algo que está dentro de nós. É o resultado da operação do Espírito em nós. E mesmo que não for o amor ágape, que é esse que eu citei, o amor, aquele sentimento do homem para com a mulher, ele também pode ser melhor controlado e dominado, porque um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Se a pessoa andar no Espírito. Isso também significa que, se nós não entendermos que esse é o caminho para cuidar das nossas relações, para mantê-las, como já citei na outra vez, o irmão pode destruir o lar com as próprias mãos. Se eu sou uma pedra de tropeço para minha varoa, eu estou a propiciar a possibilidade dela fora cair em prostituição, em impureza sexual. A pergunta que um irmão fez ao outro foi: se você aqui em casa não cumpre 1 Coríntios 7, você cumpre aonde? Com quem a mana vai cumprir? Você está deixando ela vulnerável, por causa do que o apóstolo falou. Então você acaba sendo uma pedra de tropeço para a pessoa. Tudo isso por conta de quê? Nossa vida particular com o Senhor. Apenas isso. Então, vou concluir e vou fechar. Quais são as razões pelas quais nós podemos deixar o relacionamento? Na verdade, as pessoas vão deixar um relacionamento quando elas não estiverem bem. Nós devemos ir mais fundo. Se alguém não estiver bem, ela vai recuar. Essa pessoa vai recuar. O Ismael deve lembrar, acho que a Luqueza também, do irmão, já tinha feito o pedido. Estava na semana da festa. A jovem já não está entre nós. Antes dela estar com esse irmão, o irmão continua entre nós. Eu havia chamado a atenção a ela que na fé, a base para entrar num relacionamento não tem que ser o corpo do irmão. Porque ela disse que ia ficar com o irmão que é musculoso, né? E que assim que ela ficasse, ela ia casar. Não ia ficar tanto tempo. Então ela depois ficou com o irmão, que por natureza é um irmão corpulento, né? Então ela me tinha ligado, acho que 2 semanas antes do casamento. Adeus, eu não te tinha dito. Eu disse, realmente, o Senhor concedeu graça. Quando faltou uma semana, ela também me ligou a chorar. Ele já tinha feito o pedido. Estava casado. Faltava a festa e a cerimônia civil. Ele falou para os irmãos, podem pôr na disciplina, eu não vou avançar. Não vou avançar, foi para a disciplina. Mas quando pegaram no caso, afinal, se aquilo começou mal, entraram mal e internamente a continuação continuou mal. Não tinha como se sustentar. Os irmãos podem imaginar, os irmãos já falaram, você está casado, você não pode fazer isso. Ele fez. Ele fez. Quantas vezes, não estando nós bem, nos falam, mesmo que ninguém nos falar, mas irmãos, quando nós não estamos bem, quando nós pecamos, não é por ausência de nos falar, de não sabermos que estamos a fazer errado. Sabemos-lo. Pelas escrituras, você eventualmente vem no culto, ouve um sermão, o sermão fica todo dirigido para si. Quantas vezes
nós sentamos com alguém e falamos, o caminho não é esse. O caminho é esse. A irmã me disse assim, há 2 meses atrás eu não queria te dizer, porque pensei que eu ia mudar de opinião. Sem nenhuma pressão dos irmãos, cheguei à conclusão que o que os irmãos falaram, nós estamos a falar, acho que há 2 anos. Ela chegou à conclusão há 2 meses atrás que isso é verdade. Na verdade, ela não chegou à conclusão que é verdade. Ela não queria aceitar isso. Ela queria ir por um outro caminho. O Senhor lhe impediu. Foi só isso que aconteceu. O Senhor lhe impediu. O Senhor literalmente lhe impediu. Quantas vezes falaram conosco? Então, não estando bem, a pessoa vai fazer. Por isso é que nós temos que insistir na nossa qualidade de vida com o Senhor. Tanto para acertarmos ao entrar no relacionamento, tanto para manter as relações. De outro modo, as relações não têm como subsistir. De outro modo, cada um vai inventar subterfúgio, vai inventar argumentos para poder se desfazer de um relacionamento. A pessoa vai entrar mal no relacionamento porque as motivações não eram as mais acertadas. Então, qual é a nossa solução? É nos voltar para o Senhor. É nos agarrar ao Senhor. Amém. Vamos fechar. Vamos orar para abrir as perguntas. Fechou mesmo o meu tempo. Querido Pai, a minha oração é que o Senhor inclina completamente os nossos corações para Ti. Inclina completamente os nossos corações para Te amarmos, ó Pai. Porque é verdade, é um fato. Sem Ti nós nada podemos fazer. É verdade, ó Pai, que somos homens. Somos falhos, somos fracos, não somos perfeitos. Nós temos a Ti, ó Pai, para nos guiar.